Olá, meu amado irmão e irmã brasileira, eu sou João Mota, advogado e jornalista aqui no estado do Ceará. Hoje eu vou analisar com você essa decisão do ministro Alexandre de Moraes, que decretou a prisão preventiva do presidente Jair Bolsonaro. E para entender a gravidade do que está acontecendo, nós precisamos voltar um passo. O presidente Bolsonaro estava em prisão domiciliar, mas aqui começa a criação de um Frankenstein jurídico criado pelo ministro Alexandre de Moraes. O Código de Processo Penal, lá no seu artigo 317, é claro, a prisão domiciliar só pode substituir uma prisão preventiva que já foi decretada, ou ser a condição para cumprimento de uma pena definitiva. O que o ministro Alexandre de Moraes fez foi inverter a lógica da lei. Ele decretou uma prisão domiciliar sem que houvesse uma prisão preventiva anterior ou uma condenação definitiva. Ele criou uma medida que não existe no nosso ordenamento jurídico. Foi uma invenção. E agora a situação se agrava um pouco mais. O ministro decide, abre aspas, converter essa prisão domiciliar em uma prisão preventiva. E aqui nós precisamos de um adendo técnico, porque essa palavra converter esconde mais uma ilegalidade. A lei não prevê conversão de prisão domiciliar em preventiva. O procedimento correto seria revogar o benefício da prisão domiciliar. Quando isso acontece, o preso retorna à sua condição anterior, ou à prisão preventiva em uma unidade prisional, ou o cumprimento da pena em regime fechado. Mas como nesse caso não havia uma prisão preventiva anterior a qual retornar, o ministro inventa uma nova manobra jurídica, a conversão. É uma operação que simplesmente não existe no Código de Processo Penal. Ele não está aplicando a lei, está criando um novo procedimento para alcançar os seus objetivos. E os motivos para isso violam princípios básicos da nossa Constituição. Vamos aos fatos. A prisão preventiva foi justificada por dois motivos. Uma suposta violação da tornozeleira eletrônica, isso sem ter um laudo técnico claro que comprovasse essa violação, e principalmente por uma postagem feita pelo Flávio Bolsonaro, filho do presidente, convocando para uma vigília. Aqui nós temos uma série de violações inaceitáveis. O primeiro, o princípio da individualização da pena. O presidente está sendo preso por um ato de terceiro, seu filho. A responsabilidade penal é pessoal, é intransferível. Segundo, a liberdade de expressão e de reunião. A decisão trata de uma convocação para uma manifestação pacífica, uma vigília, como um ato criminoso. Isso é criminalizar o discurso político, o direito fundamental de se reunir. Terceiro, o direito de defesa e o devido processo legal. A prisão foi decretada de surpresa, sem que a defesa tivesse a chance de se manifestar sobre os fatos novos. O contraditório é a base da justiça. Foi abruptamente ignorado. Quarto, o princípio da proporcionalidade. E aqui a decisão se torna ainda mais absurda. A prisão preventiva é a medida mais extrema, é a última ratio, mas o ex-presidente já estava preso. Ele cumpriu uma prisão domiciliar com tornozeleira eletrônica. E o mais impressionante de tudo isso, com a presença constante de policiais penais federais dentro da sua casa. Essa configuração de custódia, por si só, já é uma anomalia. Ela não existe em toda a jurisprudência brasileira, um caso semelhante. Uma prisão domiciliar sem condenação definitiva, com tornozeleira e com vigilância policial presencial 24 horas por dia. Isso não existe em nenhum local do Brasil. Se ele já está sob a mais rigorosa forma de custódia, qual a necessidade de convertê-la em prisão preventiva? A medida é totalmente desproporcional. É como usar um canhão para abater uma mosca que já está engaiolada. O que vemos aqui é a aplicação da lei que está na cabeça do ministro do Supremo Tribunal Federal, a constituição pessoal do ministro Alexandre de Moraes. E, por fim, a decisão se baseia na presunção de culpa e não na presunção de inocência. Ela se fundamenta em suposições, em um suposto risco de fuga, baseado em conjecturas e não em provas concretas e irrefutáveis. O que está em jogo aqui não é a defesa de uma pessoa, mas a defesa da Constituição e do devido processo legal para todos os brasileiros.
quando a lei é distorcida e as garantias fundamentais são ignoradas, todos nós perdemos. A justiça não pode se basear em invenções jurídicas, presunções ou na criminalização de direitos. Ela precisa se ater a fatos, às provas e, acima de tudo, à Constituição. Hoje o ministro Alexandre de Moraes pegou a minuta do golpe que o Bolsonaro não assinou e ele mesmo assinou. Deu um golpe na Constituição brasileira. Forte abraço a todos.